Vamos conversar um pouquinho sobre o que é a geografia, mais especificamente sobre o objeto de estudo da geografia. O que a geografia estuda? Para o início da nossa conversa, nós vamos falar um pouco sobre o que é o determinismo. O determinismo é um ramo do pensamento geográfico que ele diz o quê? Ele diz que a sociedade humana e suas atividades eram determinadas pelo meio físico. Ele fala nessa afirmação que, a partir do determinismo, a sociedade humana ela vai sofrer ações, ela vai sofrer modificações e influências do clima, do relevo, da vegetação, vai sofrer influência de características físicas do planeta Terra. E esse determinismo ele teve muita influência dos geógrafos que acreditavam que a sociedade humana era determinada somente por esse meio físico. Um outro ramo da geografia fala bastante do possibilismo. E esse possibilismo, ele afirma que as pessoas poderiam atuar no meio, modificando e determinando o desenvolvimento. Ele fala que o meio natural ele oferece ali um conjunto de possibilidades e a sua utilização ela vai depender dos costumes e das técnicas e vão se diferenciando segundo o desenvolvimento histórico de cada sociedade. O que ele está falando aí é que a sociedade ela vai se construir segundo a forma como ela se adapta às características da região aonde ela se encontra. É interessante porque assim, esses dois ramos de pensamento eles vão definir o que vai ser mais lá para frente que nós conhecemos como os processos da natureza e o processo da sociedade. Nisso ele vai dividir a geografia em dois ramos ali. No ramo da geografia humana e no ramo da geografia física. Acaba que essas duas linhas de pensamento vão definir aquilo que a gente conhece até hoje como geografia física e geografia humana. Quando a gente pensa, por exemplo, naquele ramo ali do possibilismo, vamos imaginar que um dos frutos do estudo de geografia naquele momento seja a região. Esse estudo de região ele vai te dar ali, por exemplo, o que seriam os espaços. O espaço natural, o espaço rural, o espaço urbano e cultural. Você pode ver que aqui você vai ter várias ações do espaço, levando em consideração aqueles dois ramos da geografia que nós falamos. Você vai ver aqui a ação da natureza influenciando a região e você vai ver a ação do homem, a ação da sociedade influenciando também o espaço que ela está lá. E acaba que, por exemplo, esse estudo de região ele vai dar origem ali ao que nós chamamos de geografia regional. Isso aqui é só para ilustrar para você que é importante você levar sempre em consideração aqueles dois ramos de estudos da geografia, porque tanto o estudo da geografia física quanto humana tem suma importância para a formação do pensamento geográfico. Porque não tem como você moldar um espaço sem ter influência, como por exemplo, da natureza, e sem ter influência da ação do homem. Tanto é que a partir desse estudo você vai ter o desenvolvimento da geografia agrária, da geografia urbana, da geografia dos comércios, da geografia política, da geografia da população, dentre várias outras. Acaba que a partir dessas duas linhas de pensamento você vai ter toda aquela ramificação que você conhece na geografia atual. Portanto, os objetos de estudo da geografia eles vão ser especificamente esses daqui. O espaço geográfico, que ele vai corresponder ali ao esteio dos sistemas de relações. Algumas vão ser determinadas a partir do meio físico e outras provenientes da sociedade humana. O outro objeto de estudo da geografia é a sociedade. Na sociedade nós vamos considerar a sua forma, a estrutura, a distribuição, os conflitos e a dinâmica que elas vão configurar ali um importante objeto de estudo da geografia. Como eu te disse, a sociedade ela transforma o espaço. Ela vai transformar a si mesmo a partir das transformações que ela vai projetar no espaço. O outro objeto de estudo da geografia é o que nós chamamos de território. Esse território é considerado ali a base geográfica de uma nação. Ele possui importância estratégica. Nesse estudo de território, que nós vamos fazer em um outro momento, você vai ver a importância que a geografia tem no contexto militar, no contexto político. E é esse estudo de território que vai mostrar a geografia com essa importância estratégica tão grande. O outro objeto de estudo da geografia é o da região, como nós já falamos ali anteriormente. O que é a região? Ela é o espaço mutável com características essenciais representadas pelos laços existentes de seus habitantes. E essa organização em torno de um centro dotado de certa autonomia é que vai fazer com que desenvolva toda aquela região a partir, como te disse, das transformações humanas, a partir da transformação ocasionada pelo meio físico e a partir da relação desses dois aspectos físicos e humanos. E por último, o outro objeto de estudo da geografia é a paisagem, que eu vou te ser sincero,
Dentre eles, acaba que ele é o mais importante, que para mim, o estudo da paisagem engloba todos os outros objetos de estudo. Esse estudo da paisagem ele vai ser tudo aquilo que a tua vista alcança. Tudo que pode ser visto pelo observador, tudo que pode ser visto por você é a paisagem. E essa paisagem ela vai ser um conjunto heterogêneo ali, tanto de formas naturais quanto de formas artificiais. Tanto vai ser um conjunto de formas que não foram tocadas pelo homem, que nós chamamos de meio natural, quanto vai ter aquele conjunto de formas que foram modificadas pelos homens, como te dou um exemplo, a cidade. Para concluir, então, nós temos aqui, os objetos de estudo da geografia são o espaço geográfico, a sociedade, o território, a região e a paisagem, com todas aquelas características que nós falamos ali atrás. Só que tudo isso é relacionado a partir da relação que existe entre sociedade e a natureza. Todos esses aspectos eles se correlacionam aqui. Quando você mistura a sociedade com a natureza. Não tem como existir a transformação do espaço se você não relacionar esses dois aspectos. Como te disse lá atrás, naquela relação entre o determinismo e o possibilismo, aonde vai ser a relação da geografia física com a geografia humana. Vai ser a relação da transformação que a sociedade ocasiona, juntamente com aquela que a natureza ocasiona. E isso tudo vai gerar o que nós conhecemos como geografia.